Você já se perguntou por que duas pessoas seguem o mesmo treino e uma cresce muito mais rápido do que a outra? E se eu te disser que o segredo não está em copiar planilhas da internet, mas sim em decifrar o código único do seu corpo? E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje eu vou revelar a ciência por trás do volume de treino ideal para você evoluir de forma inteligente, sem desperdiçar esforço e sem cair na cilada do quanto mais melhor. Então já aproveita para me ajudar, clica no botão hypar aqui embaixo para me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Tá precisando de suplemento de ótima qualidade, com um desconto bacana? Dá uma olhada no site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica com o cupom EUPROPERSONALFábio para 15% off em qualquer suplemento que você precisar. Bora destravar o conteúdo do seu corpo e atingir seu verdadeiro potencial. Vamos falar do mito do tamanho único desmascarado. Vamos começar quebrando um mito gigante, o de que existe um volume de treino perfeito que serve para todo mundo. Sabe aquela planilha mágica de 12 séries de bíceps, 4 de 12 no supino, ou aquele treino de revista que promete resultados em 30 dias? Então a ciência já mostrou que esse tipo de abordagem tamanho único simplesmente não funciona. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research de Krieger em 2010 mostrou que, embora exista uma média de resposta a diferentes volumes de treino, a variação individual é enorme, ou seja, o que explode músculo em uma pessoa pode não gerar nada em outra. E é aí que mora o perigo do famoso quanto mais melhor. Parece lógico pensar que se 10 séries dão resultado, 20 séries vão dobrar o resultado, certo? Errado. O excesso de volume pode gerar esgotamento, perda de desempenho, lesões por sobrecarga e até queda na imunidade, como mostrou um estudo da European Journal of Applied Physiology, de estudo de Fry de 2004. Então, antes de começar cegamente a planilha do seu ídolo fitness ou aquele amigo da academia, entenda, seu corpo não é uma planilha, seu corpo é um organismo vivo com respostas únicas. Agora vamos decifrar a linguagem do seu corpo, vem comigo. Então, como descobrir o volume certo? O primeiro passo é aprender a ouvir os sinais do seu corpo. E aqui não é papo místico, é fisiologia pura. O corpo manda recados todos os dias. Fadiga excessiva, dor articular que não passa, sono ruim, humor instável, queda de força nos treinos. Esses são indicadores claros de que algo não está equilibrado. Um estudo publicado na Sports Medicine de Milsen e outros colaboradores em 2013 destaca que monitorar indicadores simples como qualidade do sono e percepção de fadiga pode ser mais eficiente do que depender só de marcadores laboratoriais para ajustar o treino. Na prática, você pode usar escalas simples como dar uma nota para o seu nível de cansaço ao acordar, observar se sua disposição caiu ou se está irritado sem motivo. Isso é o seu corpo gritando: ei, preciso de menos volume ou mais recuperação. Cada pessoa tem um tempo único de recuperação. Enquanto um atleta pode tolerar treinar pernas 3 vezes por semana, outro pode precisar de 5 dias para se recuperar de um treino intenso de agachamento. Esse espectro de recuperação é tão individual quanto sua digital. Agora vou falar da ciência da adaptação de uma forma bem simples e sem jargões. Existe um conceito chamado dose mínima efetiva. Isso significa o mínimo de treino necessário para gerar adaptação. Do outro lado temos o volume máximo recuperável, que é a quantidade máxima de treino que seu corpo consegue aguentar sem entrar em colapso. O segredo está em encontrar o meio termo entre esses dois pontos. Meta-análises como a de Schoenfeld de 2017 no Journal of Sports Science mostraram que, em média, volumes mais altos de treinos podem gerar mais hipertrofia, mas só até certo ponto. Depois desse limite, o excesso não traz benefício extra, só aumenta o risco de estagnação e lesão. Ou seja, ouvir o seu corpo não é preguiça, é ciência. Se você respeita os seus limites, você consegue manter o progresso sustentável a longo prazo, ao invés de se arrebentar e ficar semanas afastado da academia. Então lembra, consistência ganha da intensidade mal calculada.
Agora vou dar estratégias práticas para desvendar seu código. Vem comigo. Agora você deve estar pensando, beleza, Fábio, mas como eu aplico isso na prática? Vem comigo. Primeiro ponto aqui. Vamos falar de duas ferramentas incríveis, o RPE e o RIR. RPE é a percepção de esforço. É você dar uma nota de 1 a 10 para o quanto aquele exercício foi difícil. Se você terminou um supino e daria nota 8, significa que ainda tinha um pouquinho de gás, mas foi intenso. Já o RR, ou Reps in Reserve, ou repetições em reserva, ou seja, se você faz 10 repetições e sente que conseguiria no máximo mais 2 antes da falha, seu RR foi 2. Essas escalas simples ajudam a ajustar tanto a intensidade quanto o volume. Outra estratégia legal aqui é usar o famoso tentativa e erro como propósito. Isso significa não sair aumentando o volume aleatoriamente, mas ir testando progressivamente. Faça um ciclo de 4 semanas com um determinado volume e avalie. Houve progresso? Está recuperando bem? Se sim, talvez possa aumentar um pouco. Se não, ajuste para menos. E aqui entra uma coisa que muita gente negligencia: os deloads. Semanas de treinos mais leves ou até descanso estratégico não são perda de tempo. São ferramentas científicas para otimizar o ganho. Pesquisas como a revisão de Rick em 2018 mostram que pausas planejadas no treino podem melhorar a performance a longo prazo e reduzir o risco de overtraining. Agora eu vou falar do seu projeto para um progresso sustentável. E para fechar, a cereja do bolo. O volume de treino ideal não existe sem contexto. Não adianta achar que vai treinar infinito se você dorme 4 horas por noite ou menos, se alimenta mal pra caramba e vive estressado. Nutrição, sono e controle do estresse fazem parte da equação do volume. Seu projeto de evolução deve ser flexível, deve ser adaptável ao que o seu corpo pede a cada fase. É o famoso jogo de longo prazo. Então, um estudo da British Journal of Sports Medicine de Peniard e os colaboradores de 2020 reforça que a periodização flexível baseada em autoavaliação diária gera resultados mais consistentes e sustentáveis. Então, o verdadeiro código do seu corpo é combinar treino inteligente, recuperação adequada e consistência. Isso não só traz resultados duradouros, mas te mantém saudável, te mantém motivado e forte por muitos anos. Resumindo, não existe um volume mágico de treino igual para todo mundo. Existe o seu volume ideal que você descobre ouvindo os sinais do seu corpo usando ferramentas práticas como RPE e RR, que eu já expliquei anteriormente. E assim, aplicando deloads estratégicos e cuidando de fatores como sono, do seu estresse e da sua alimentação, claro. E aí, curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like para me ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que vive copiando treino na internet sem saber como funciona. E também me ajuda clicando no botão hypar também. Se você quiser ainda mais conteúdos exclusivos, dá uma olhada na área de membros aqui para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Tá precisando de suplemento de qualidade? Eles fazem a diferença no seu processo. Então acesse o site da Max Titânio e use o meu cupom MAX10 personalfábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica com o cupom EUPROPERSONALFábio para 15% off na compra de qualquer suplemento que você precisar para botar o shape. Me segue também no Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii para acompanhar mais do meu trabalho pelas outras redes sociais para você gostar de vídeos curtinhos. E já fica por aqui assistindo os próximos vídeos que aparecer na tela final, ou playlist. Então, obrigado por assistir até o fim. Lembra, seu código de corpo é único e só você pode decifrar. Até a próxima, fica com Deus, bons treinos. Precisando de uma coisa, é só me chamar. Valeu!